Moacir Pinto da Silva, estou com 64 anos. Né? Eu faço parte de uma geração de brasileiros que tem um percurso muito parecido. Né? Até 8 anos eu vivi na roça, no interior do estado de São Paulo, em Pacaembu, na região de Presidente Prudente. Né? Meus pais já tinham vindo do estado do Rio, correndo atrás da vida, para aquela região, ido para aquela região. Aí, até os 8, nós ficamos lá, aí vim para São Bernardo. São Bernardo, aí nós começamos a trajetória de um monte de gente. Pra você ter uma ideia, minha família tem 6 homens, né? O pai, 5 filhos e tem além disso 2 genros. Todos passamos pela Volkswagen. Então, em 1963, em janeiro de 63, eu entrei na Volkswagen. Entrei na Volkswagen para fazer Senai. Isso me obrigou a desistir do ginásio. Os horários eram incompatíveis. Tinha uma política de formação de um exército de mão de obra para as indústrias automobilísticas que estavam se assentando, que trombava, que chocava com os interesses da indústria nascente. Que chocava com os interesses de quem ia estudar o ginásio, por exemplo. Então eles dificultavam para a gente fazer o ginásio, eu larguei o ginásio e continuei no Senai e me profissionalizei. Virei mecânico e fiquei na Volkswagen até 1970, de janeiro de 63 até outubro de 71. Né? Depois que eu tinha terminado o Senai, já tinha me tornado mecânico, trabalhava na engenharia da Volks, eu era motorista de provas da engenharia da Volks, né? Fazia teste com os carros. Aí eu percebi que eu não tinha vocação nenhuma, meu negócio era outro, né? Aí eu fui fazer madureza, fazer supletivo. Eu fiz supletivo em 1 ano e 5 meses, eu entrei em agosto de 69 no supletivo, em janeiro de 70 de 71 eu já estava na faculdade fazendo ciências sociais. Aí foi uma escolha assim, já consciente, sabendo do que eu queria ser, né? A carreira que eu queria seguir, que eu queria fazer da vida, né? Então, nesse sentido, a minha formação profissional, ela, a partir da saída da Volks, ela casou com o interesse político e com meu percurso, vamos dizer, político-ideológico, né? E aí eu fiz a minha carreira já nesse sentido. Então eu fiz graduação em Ciências Sociais no ABC, né? Era um típico trabalhador, estudante, como tinha muitos, né? A gente trabalhava de dia, estudava à noite. Quando eu terminei, eu fui fazer um passeio pelo Nordeste, chegou lá de 1 mês, quando eu voltei, falei, não dá para ser sociólogo em São Paulo sem conhecer o Brasil, especialmente o Nordeste, que era o grande abastecedor do mercado de trabalho paulista, né? E aí eu voltei e fui viver no Nordeste. Vivi um tempo no sertão do Nordeste, no interior do sertão da Bahia, acompanhei a época da construção da barragem de Sobradinho e o deslocamento de 70 mil famílias daquela região e tal. Aí voltei, trabalhei mais 1 ano no ABC, aí na área já de recursos humanos de empresa, aí eu fui para Fortaleza e fiz mestrado lá. No mestrado é que eu consegui me formar de verdade, porque na verdade o curso à noite era muito fraco, né? Então de lá para cá, quando eu voltei do mestrado, quando nós terminamos o mestrado, a minha companheira, já esposa naquele momento, também tinha feito, nós falamos, o que a gente vai fazer da vida? A decisão foi muito simples, porque para nós, diferentemente do comum e do que mais comum ainda hoje, onde as pessoas falam, eu vou estudar para ser profissional disso, a gente fala assim, vamos ganhar a vida onde? Mas era algum lugar que você pudesse ser um agente social. Então, vamos voltar para o ABC e vamos trabalhar como professor na rede pública na periferia. Bem dentro desse processo, quando eu voltei do mestrado, né, voltei a viver no ABC. Eu tinha ido fazer as disciplinas do mestrado no início de 77, eu voltei para o ABC, a viver no ABC e fazer na tese e tal, na segunda metade de 78, auge do movimento sindical, né? Então a gente começou a trabalhar junto com o movimento sindical, eu tinha uma militância em bairro também, toda a discussão de
redemocratização, constituinte, discussão de formação de partido, reestruturação partidária, né? E aí, dando aula, né? Dando aula, aí o governador era um nobre Paulo Salim Maluf, né? Então nós tínhamos todo ano greve dos professores, greves longas e difíceis. Aí uma resposta que ele deu para a greve dos professores de 80 foi no meio do ano promover um concurso. Promover um concurso do qual eu não podia participar, porque eu, como sociólogo, não tinha aulas afins, né? Então eu não podia fazer concurso de história, que era a aula onde eu dava aula, no caso da rede pública. Eu dava aula no ensino superior também, dava aula na rede particular, mas complementarmente. A minha referência, meu interesse era na escola pública e na periferia, né? Aí, quando ele promoveu esse concurso, eu me vi sem trabalho. Me vi sem trabalho no meio do ano. Né? Eu peguei e falei, pô, eu vou voltar para a empresa. Comecei a procurar um emprego na área de recursos humanos, que eu tinha uma experiência passada, né? Aí eu vim trabalhar na Panasonic, então Nacional do Brasil, aqui na Dutra, né? Eu vim em setembro de 80. E aí coincidiu de uma eleição sindical nos metalúrgicos. Aí eu corri lá, identifiquei as chapas, né? Me engajei na campanha de uma. Aí o pessoal, isso em outubro, mais ou menos, novembro de 80. Comecei, inclusive, a fazer o elo da chapa daqui com o apoio do pessoal de São Bernardo, do Lula, da diretoria do Sindicato Metalúrgico, o Lula era presidente. Aí nós falamos, conversamos. Aí o pessoal veio conversar comigo o seguinte, falou, ó, se a gente ganhar, você topa conversar para você ir ajudar a gente, montar uma escola no sindicato, as coisas. Falei, topo. Aí eles ganharam, em fevereiro eles ganharam. Quando eles tomaram posse em abril, no primeiro dia eu já estava com eles. E nesse período, era uma diretoria que tinha tirado uma diretoria pelega, que a gente chama, que era o pessoal que estava desde a fundação da associação sindical na década de 50, que era assim, eles eram de extrema direita, inclusive eles eram identificados. O presidente, que estava lá há mais de 20 anos, ele tinha sido candidato a prefeito pela Arena, por uma das legendas da Arena, que era o partido da ditadura militar, né? Ele tinha sido candidato a prefeito. Em 79 tinha havido uma greve, ele tinha fechado. Uma greve, inclusive, que o pessoal parou a GM, né? Fez um esboço de paralisação, pelo menos uma tentativa, e ele fechou o sindicato para os trabalhadores e tal, né? E, inclusive, isso daí que serviu para começar uma ebulição aqui, né? Aí essa chapa que ganhou a eleição em 81 era uma chapa de composição, era uma chapa, não era uma chapa alinhada com o que veio a ser depois o modo de fazer sindicalismo cutista e tal, né? Era uma chapa de composição de reformistas, de pessoas ligadas ao PMDB, ao prefeito que entrou em 82, o Robson Marinho, né? Era encabeçada pelo Ari Russo. E o Ari Russo, essa gestão serviu para democratizar o sindicato, para abrir o sindicato, mas não para lutar, como os trabalhadores passaram a querer na esteira do que tinha começado a acontecer lá no ABC, etc. Tinha um grupo minoritário, que era o Zé Luiz Gonçalves, tinha 5 petistas reconhecidos e assim, na diretoria, de uma diretoria de 24 diretores, né? A hegemonia estava com o presidente, que era um pessoal ligado ao PMDB e a uma política mais de conciliação. Por exemplo, o presidente do sindicato, Ari Russo, era primo do prefeito, que por sua vez era primo que era irmão, aliás, então ele era primo do presidente do CIESP regional aqui, né? Então isso fez com que em 83, ia ter uma eleição no final de 83, e como forma de limpar a área, vamos dizer assim, ele me demitiu para limpar a área, para facilitar que eles ganhassem a eleição e o pessoal esse pessoal mais reformista, que tinha o apoio do Partido Comunista, que era
do PCdoB, do pessoal que era, que a gente chamava de do reformismo sindical, que estava inclusive contra a fundação da CUT, né? Obstaculizando a fundação da CUT, né? Eles chegou na eleição de 83, aliás, a eleição ia ser em fevereiro de 84. Final de 83, eles estavam querendo limpar a área para eles ganharem a eleição sem os petistas. Aí eles me demitiram para facilitar, porque eu tinha uma referência dentro do sindicato, porque eu era coordenador da escola, era assessor, escrevia muita coisa para os boletins do sindicato, essas coisas, né? Eles me demitiram, aí isso facilitou, porque aí eu passei naquela trajetória minha de militante, voltei a dar aula como um jeito de ganhar a vida aqui, né? Mas eu passei a assessorar a oposição. Aí chegou em fevereiro de 84, nós ganhamos a eleição deles, né? Nós ganhamos a eleição deles. Aí a composição foi mais à esquerda. A composição era hegemonicamente o pessoal do PT, né? Em termos de hegemonia política, né? A maioria dos diretores não tinham essa clareza ainda, mas a hegemonia política era do pessoal do PT, mas minoritariamente também participou dessa chapa o pessoal da antiga Convergência Socialista, que era uma facção que estava dentro do PT, que hoje é o pessoal que hoje pertence ao PSTU, né? Aí então nós ganhamos a eleição em 84 com essa composição. Aí foi quando o movimento sindical deslanchou aqui mesmo para fazer um sindicalismo que a gente chamava de sindicalismo de luta, né? Em 84 o pessoal tomou posse já com a categoria quase toda em greve, inclusive na GM, uma greve de uma semana, o pessoal ficou dentro da fábrica uma semana, uma greve de ocupação que a gente chama, né? De uma semana dentro da... E aquela greve foi um sucesso de todos os pontos de vista, de público e de crítica, porque quando terminou a greve, todo mundo falou, nossa, foi uma greve bem feita, sensata, sem radicalismo, não sei o quê, o comando... Então, aí, essa greve, isso em 84, deu um moral para os trabalhadores muito grande e para as lideranças, que de 84 para 85, a gente já tinha conquistado CIPA dentro da GM, porque a GM não tinha nada. Pra você ter uma ideia, a GM tinha 7.800 trabalhadores numa época, e tinha nós fizemos um debate com a empresa e uma negociação, eles se comprometeram a fazer um estudo para saber quem tinha direito a calçado de segurança. Depois de algum tempo de estudo, eles voltaram e falaram, nós chegamos à conclusão que aqui tem direito mesmo a ter essa parte de segurança aqui dentro da fábrica, 2 trabalhadores, e nós vamos dar para esses 2. Foi uma provocação, né? Então, e os trabalhadores, a organização crescendo, né? Então nós tivemos, de abril de 84 a abril de 85, nós conquistamos a CIPA dos trabalhadores, uma CIPA eleita pelos trabalhadores, pessoal de luta, afinado com a política sindical. Conquistamos uma comissão de fábrica com uma greve que teve em junho de 84 na ferramentaria. E aí, quando começou 85, a fábrica inteira da GM estava organizada pelos trabalhadores, organizada em todos os setores de manhã, de dia e de noite. Então, a GM jogou... Isso mostrou uma coisa para a GM. Mostrou uma coisa para a GM, na minha leitura. Isso é insuportável. Isso é insuportável. Precisamos acabar com isso a qualquer preço. Eles tentaram, de certa forma, nos cooptar, nos colocar em parâmetros aceitáveis por eles. Porque a GM, sim, vem de uma tradição. A GM era a maior empresa do mundo na época, né? Um dos maiores, talvez a maior patroa do mundo, a maior empresa empregadora do mundo. Ela tinha 700 mil empregados. Então ela tinha muita experiência, e experiências as mais variadas. A experiência matriz dela era nos Estados Unidos, onde a tradição sindical era muito ruim, porque eles tinham liquidado, no começo do século XX, o movimento sindical de luta combativo nos Estados Unidos foi liquidado, então lá a experiência era ruim. Onde tinha uma experiência que era um pouco mais civilizada, que era social-democrata, era na Alemanha. Nos outros lugares, onde eles podiam, como era o caso aqui no Brasil durante a ditadura, eles tripudiavam, eles abusaram ao máximo
eles radicalizaram, né? Aí eles radicalizaram, né? Então o resultado da radicalização foi o isolamento da gente. O Sindicato de São José, apesar de pequeno, e aí isso inclusive me dava uma visibilidade e muito trabalho, porque diferentemente de São Bernardo, de que tinha o assessor econômico, o assessor jurídico, o assessor... Aqui nós tínhamos os advogados, a diretoria, os funcionários burocráticos que atendiam, os médicos, dentistas, que tinha muito médico, muito dentista, muita farmácia, porque era um sindicato que tinha sido montado, muito barbeiro, que era um sindicato para prestar, nos moldes da ditadura, né? Para prestar assistencialismo, né? Então, aí, no caso, a equipe de assessoria eram os advogados, eu, e depois nós montamos uma subseção do DIESE. Quando em 84 o movimento sindical surgiu, o que eles imediatamente começaram a fazer? Já em 84, a dar treinamento para as chefias, começar a preparar as chefias para mudar de jeito de se relacionar com os trabalhadores. Aquele jeito que eles... opressor, aquele jeito do desrespeito, sabe? Porque aí os abusos é como na cadeia, na penitenciária, tem o abuso do sistema, tem os exageros do sistema, né? Ou tem as regras do sistema, e tem o abuso particular do carcereiro. Tem um caso que é contado no livro, o chefe não deixou, o trabalhador, não deu saída para o trabalhador para ele ir no velório da mãe. Então isso foi a delícia das empresas. É a delícia das empresas. O trabalhador, eu trabalhava na Volkswagen, precisava pegar um câmbio de Kombi em 2, a gente pegava um câmbio de Kombi. Um câmbio de Kombi, além de ser muito pesado, ele é todo desconjuntado, porque tem 2 caixas pesadas nas pontas e o câmbio diferencial no meio, né? Muito pesado, e a gente pegava em 2. Os metalúrgicos de São Bernardo também viveram esse processo. Então, até ele passar dessa fase, que eu vou chamar de idílica, né? Dessa fase de idílica, desse sonho, falar, puxa vida, estou em São Bernardo, estou na GM, sou empregado, sabe? Sou empregado, tenho um salário todo mês, tenho convênio médico, essas coisas. Essa fase idílica demora para passar. O fato de ser em São José, né, pesa muito. Por que São José pesa muito? Porque aqui não tem igreja progressista, nunca teve. Aqui, acho que, como é área de influência de Aparecida, o Vale do Paraíba, parece que o comando da igreja fala, não, o Vale do Paraíba não pode ter igreja progressista. Tem que ter essa igreja que faz o que faz em Aparecida. Outra, a presença militar, muito forte no Vale do Paraíba, isso sempre pesou conta. Então, a ideologia do anticomunismo, essa coisa toda, né? Sempre muito forte. Outra, aqui não tem até hoje, não tem uma universidade pública, com gente discutindo, formando sociólogos, formando pensadores na área de ciências humanas, estudando condições de saúde do trabalhador, etc. Aqui não tem uma universidade pública que faz isso. Então, tudo isso, é claro que são condicionantes. A negociação era uma negociação que dava no âmbito dos metalúrgicos de São Paulo. E o grupo de sindicatos cultistas se negociava em particular, porque eram sindicatos mais fortes e outros mais dispostos à luta, né? Geralmente as nossas pautas eram longas, né? Porque tinha muitos detalhes pequenos, tal, né? Que alguns pegava mais numa fábrica, menos na outra, tal. Mas tinha assim, sempre nós tínhamos um núcleo assim, de 5, 6 itens, né? Geralmente salário, né? E tal. Mas nesse ano, assim, era a redução da jornada de trabalho, a bandeira das 40 horas, né?